E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Um vídeo que rapidamente se espalhou pelas redes sociais deixou o mundo do futebol em estado de choque e curiosidade. Memphis Depay, atacante holandês conhecido por sua trajetória internacional, aparece diante das câmeras afirmando de forma categórica: "Eu nunca jogaria no Santos." A frase, curta e direta, foi suficiente para incendiar debates, provocar indignação entre torcedores santistas e gerar uma onda de repercussões que ultrapassou os limites do esporte. O tom firme e quase desdenhoso do craque transformou o vídeo em um dos assuntos mais comentados da semana. O impacto inicial foi de surpresa. Poucos esperavam que Depay, mesmo sem ligação direta com o futebol brasileiro, se manifestasse de maneira tão incisiva sobre um clube histórico como o Santos. A curiosidade em torno do vídeo cresceu rapidamente, com torcedores e jornalistas tentando entender o contexto da declaração. Teria sido uma provocação gratuita? Uma resposta a rumores de mercado? Ou apenas uma opinião pessoal mal interpretada? Essas perguntas alimentaram ainda mais a narrativa. O Santos, conhecido mundialmente por revelar craques como Pelé, Neymar e Robinho, foi colocado em uma posição delicada diante da fala de Depay. A frase "eu nunca jogaria no Santos" soou como um menosprezo à tradição e à grandeza do clube, que carrega uma história repleta de títulos e conquistas internacionais. Para os torcedores, a declaração foi vista como um ataque injusto e desnecessário, despertando sentimentos de revolta e defesa apaixonada. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata e explosiva. Torcedores santistas se mobilizaram para rebater a fala de Depay, lembrando a trajetória gloriosa do clube e destacando que o Santos não precisa de jogadores que não respeitam sua história. Hashtags relacionadas ao episódio rapidamente alcançaram os trending topics, e vídeos de resposta, memes e comentários inflamados se multiplicaram em questão de minutos. A imprensa esportiva nacional também dedicou espaço significativo ao episódio. Programas de televisão e rádio discutiram o impacto da declaração, analisando não apenas o conteúdo, mas também o contexto em que foi feita. Alguns comentaristas destacaram que Depay poderia estar apenas respondendo a rumores de mercado, enquanto outros interpretaram a fala como um desdém consciente. Essa divergência de opiniões manteve o assunto em evidência por dias. Internacionalmente, a fala de Depay também repercutiu. Veículos esportivos estrangeiros noticiaram o episódio, ressaltando a polêmica gerada no Brasil e destacando a reação apaixonada da torcida santista. Para muitos analistas internacionais, a declaração foi vista como desnecessária, já que o Santos é reconhecido mundialmente como um celeiro de talentos e um clube de tradição. Essa cobertura global reforçou a dimensão da polêmica. Dentro do universo santista, a declaração de Depay foi recebida como um desafio à identidade do clube. Torcedores e ex-jogadores se manifestaram em defesa da instituição, lembrando que o Santos sempre foi maior do que qualquer atleta individual. A frase "eu nunca jogaria no Santos" acabou se tornando um estopim para reafirmar o orgulho santista e a força de sua história, transformando a polêmica em um momento de união. O vídeo também levantou reflexões sobre a relação entre jogadores estrangeiros e o futebol brasileiro. Muitos questionaram se há uma falta de reconhecimento internacional sobre a grandeza de clubes como o Santos, que já revelaram alguns dos maiores craques da história. A fala de Depay, nesse sentido, foi interpretada como um exemplo de desconhecimento ou desvalorização do futebol sul-americano. A repercussão atingiu até os rivais do Santos. Torcedores de outros clubes aproveitaram a polêmica para provocar os santistas, enquanto alguns defenderam que a fala de Depay foi desrespeitosa não apenas ao Santos, mas ao futebol brasileiro como um todo. Essa multiplicidade de reações mostra como o episódio transcendeu fronteiras e rivalidades, tornando-se um tema nacional. Nos bastidores, dirigentes do Santos preferiram adotar uma postura discreta, evitando alimentar ainda mais a polêmica. A estratégia foi deixar que a própria torcida e a imprensa respondessem à declaração, reforçando que o clube não precisa provar sua grandeza diante de comentários externos. Essa postura foi vista como madura e estratégica, evitando transformar o episódio em uma guerra institucional.
Apesar da indignação, muitos torcedores também enxergaram a fala de Depay como irrelevante para o futuro do clube. Afinal, o Santos continua sua trajetória de revelar talentos e disputar títulos, independentemente da opinião de jogadores estrangeiros. Essa visão pragmática ajudou a equilibrar o debate, mostrando que o orgulho santista não depende da aprovação externa. O vídeo, com sua simplicidade e impacto, mostrou como uma frase pode se transformar em um fenômeno midiático. Depay, talvez sem imaginar a repercussão, acabou criando uma narrativa que mobilizou milhões de pessoas e reacendeu discussões sobre respeito, tradição e reconhecimento no futebol. A curiosidade inicial deu lugar a debates profundos sobre identidade e legado. A declaração também trouxe à tona lembranças de outros episódios em que jogadores estrangeiros menosprezaram clubes brasileiros. Em todos os casos, a reação da torcida foi intensa e apaixonada, mostrando que o futebol no Brasil é muito mais do que esporte, é cultura, identidade e orgulho nacional. O episódio com Depay segue essa tradição, reforçando a força da paixão santista. A repercussão também atingiu os torcedores mais jovens, que usaram as redes sociais para defender o Santos e lembrar a importância do clube na formação de ídolos globais. Vídeos de Neymar, Pelé e outros craques foram compartilhados como resposta à fala de Depay, criando uma narrativa de resistência e valorização da história santista. Entre os especialistas, a polêmica foi vista como um exemplo de como a comunicação no futebol pode ser poderosa e perigosa. Uma frase mal colocada ou interpretada pode gerar repercussões gigantescas, afetando a imagem de jogadores e clubes. Depay, nesse sentido, acabou se tornando protagonista de uma narrativa que talvez não tivesse planejado. O episódio também reacendeu o debate sobre o papel da mídia na amplificação de polêmicas. Muitos destacaram que a frase de Depay poderia ter passado despercebida em outro contexto, mas ganhou proporções enormes graças à viralização nas redes sociais e à cobertura intensa da imprensa. Essa reflexão mostra como o futebol moderno é inseparável da comunicação digital. Apesar da polêmica, alguns torcedores santistas preferiram encarar a declaração com humor. Memes e piadas surgiram rapidamente, transformando a frase "eu nunca jogaria no Santos" em um bordão irônico. Essa reação criativa ajudou a aliviar a tensão e mostrou a capacidade da torcida de transformar indignação em entretenimento. O vídeo também reforçou a importância da imagem pública dos jogadores. Depay, conhecido por sua personalidade forte, agora carrega a marca de uma declaração polêmica que pode acompanhar sua carreira por muito tempo. Essa consequência mostra como cada palavra dita por atletas de renome pode ter impacto duradouro. Por fim, a declaração de Depay, embora polêmica, acabou fortalecendo o orgulho santista. A frase "eu nunca jogaria no Santos" foi transformada em um símbolo de resistência e identidade, lembrando que o clube não precisa da aprovação de jogadores estrangeiros para reafirmar sua grandeza. O vídeo, instigante e revelador, marcou um capítulo curioso na história do futebol, onde uma provocação se tornou combustível para a paixão e a união de uma torcida. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A repercussão da declaração de Memphis Depay, afirmando que "eu nunca jogaria no Santos", continua reverberando com força no cenário esportivo brasileiro e internacional. O vídeo, que viralizou em questão de minutos, provocou uma onda de indignação entre os torcedores santistas, que se sentiram diretamente atingidos pelo tom de menosprezo do jogador. A fala foi interpretada como um ataque à tradição do clube e gerou uma mobilização imediata nas redes sociais, onde milhares de mensagens de defesa ao Santos foram publicadas. Entre os torcedores santistas, a reação foi marcada por uma mistura de revolta e orgulho. Muitos se manifestaram lembrando que o Santos não precisa da aprovação de jogadores estrangeiros para reafirmar sua grandeza. Vídeos e imagens de ídolos históricos como Pelé e Neymar foram compartilhados em massa, reforçando a ideia de que o clube é maior do que qualquer opinião individual. Essa resposta apaixonada mostrou a força da identidade santista e a capacidade da torcida de transformar polêmicas em momentos de união. A imprensa esportiva nacional dedicou espaço significativo ao episódio, analisando não apenas o conteúdo da declaração, mas também seus possíveis impactos na imagem de Depay.
Comentaristas destacaram que o jogador pode ter subestimado a repercussão de suas palavras, já que o Santos é reconhecido mundialmente como um dos clubes mais tradicionais do futebol. Essa análise reforçou a percepção de que a fala foi desnecessária e prejudicial à reputação do atacante. Internacionalmente, veículos esportivos também repercutiram a polêmica, ressaltando a reação intensa da torcida brasileira. Para muitos analistas estrangeiros, a declaração de Depay foi vista como um exemplo de falta de respeito ao futebol sul-americano, que já revelou alguns dos maiores craques da história. Essa cobertura global ampliou a dimensão do episódio e mostrou como o futebol brasileiro continua sendo referência mundial. Nos bastidores do Santos, dirigentes preferiram adotar uma postura discreta, evitando alimentar ainda mais a polêmica. A estratégia foi deixar que a própria torcida e a imprensa respondessem à declaração, reforçando que o clube não precisa provar sua grandeza diante de comentários externos. Essa postura foi interpretada como madura e estratégica, evitando transformar o episódio em uma guerra institucional. A repercussão também atingiu os rivais do Santos, que aproveitaram a polêmica para provocar os santistas. Torcedores de Corinthians, Palmeiras e São Paulo se manifestaram com ironia, mas muitos também reconheceram que a fala de Depay foi desrespeitosa não apenas ao Santos, mas ao futebol brasileiro como um todo. Essa multiplicidade de reações mostra como o episódio transcendeu rivalidades e se tornou um tema nacional. Nas redes sociais, a frase "eu nunca jogaria no Santos" virou bordão e foi usada em memes e piadas que circularam amplamente. Essa reação criativa ajudou a aliviar a tensão e mostrou a capacidade da torcida de transformar indignação em entretenimento. Ao mesmo tempo, reforçou a ideia de que o futebol é parte da cultura popular e que cada polêmica pode se tornar combustível para a criatividade dos torcedores. Entre os especialistas, a polêmica foi vista como um exemplo de como a comunicação no futebol pode ser poderosa e perigosa. Uma frase mal colocada ou interpretada pode gerar repercussões gigantescas, afetando a imagem de jogadores e clubes. Depay, nesse sentido, acabou se tornando protagonista de uma narrativa que talvez não tivesse planejado, mas que agora acompanha sua carreira. A repercussão também trouxe reflexões sobre o papel da mídia na amplificação de polêmicas. Muitos destacaram que a frase de Depay poderia ter passado despercebida em outro contexto, mas ganhou proporções enormes graças à viralização nas redes sociais e à cobertura intensa da imprensa. Essa análise mostra como o futebol moderno é inseparável da comunicação digital e como cada palavra pode se transformar em notícia. Por fim, a declaração de Depay, embora polêmica, acabou fortalecendo o orgulho santista. A frase "eu nunca jogaria no Santos" foi transformada em um símbolo de resistência e identidade, lembrando que o clube não precisa da aprovação de jogadores estrangeiros para reafirmar sua grandeza. A repercussão, intensa e apaixonada, mostrou mais uma vez que o Santos é muito mais do que um time, é uma instituição histórica, capaz de mobilizar milhões de pessoas diante de qualquer provocação. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.